Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 31. Nós vamos ler todo o capítulo, um pouco grande, mas nós vamos ler todo. Gênesis 1, 31. Fácil de achar, né? Primeiro livro. Diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra,
e todas as aves em quem há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, diante de mais um livro que nós vamos começar nessa semana, e oramos ao Senhor pedindo a Tua piedade sobre nós, para que o nosso entendimento seja amadurecido, para que a compreensão da Tua palavra venha às nossas mentes, e que isso nos conduza à santificação, nos conduza à piedade, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vivemos num mundo de incertezas. Hoje nós estamos aqui, nesse momento, estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas nós não sabemos o que sucederá com a nossa vida daqui a pouco. A vida é marcada por incertezas. E muitas vezes nós nos preocupamos sem saber como é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser o dia de amanhã. E muitas vezes isso tira o nosso sono e acaba nos preocupando. Preocupações semelhantes também estavam no coração daqueles que receberam o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés. E ele foi escrito quando o povo estava caminhando no deserto, caminhando para a terra prometida. E o que acontece? A gente vai chegar no final do livro de Gênesis e a gente vai ver que o livro de Gênesis termina com a história de José. José, que era governador no Egito. Mas aí vem o livro de Êxodo e fala que o faraó que se levantou tinha esquecido de José e começou a escravizar o povo de Deus. De modo que o povo passou 430 anos sendo escravizado no deserto. E depois de 430 anos sendo escravizado no deserto, todos aqueles homens que conheceram os milagres de Deus, que conheceram José, que conheceram Israel, que era o pai de José, já tinham morrido há muito tempo. E nesses 430 anos foi mais do que suficiente para o entendimento de Deus ir se apagando do coração dos homens. E as falsas ideias e as superstições do povo do Egito e das regiões próximas entrassem no coração das pessoas. Então Gênesis foi escrito para derrubar um monte de ideia errada, principalmente os primeiros capítulos. E eu vou mostrar isso para vocês parte a parte da criação. Deus foi mostrando, olha, isso aqui estava errado, o jeito certo é assim. Esse entendimento aqui era errado, o jeito certo de pensar é assim. E por que isso era importante? Por que foi que eu comecei minha pregação falando de dificuldades de preocupação? Porque assim como nós passamos por preocupação e incertezas, o povo de Israel, que estava no Egito, também passava por incertezas. Por que muitas vezes eles desconfiaram que Deus estava levando ele a bom termo? Por que muitas vezes eles desconfiaram de Deus? Porque os deuses em que eles criam lá no Egito não eram deuses tão poderosos assim. E aí o contraste que Gênesis 1 vai deixar é a diferença entre o poder de Deus e o poder dos outros deuses que os homens inventaram. Para que o povo no final entendesse o seguinte: esse Deus é diferente, esse Deus é poderoso, esse Deus que nos tirou do Egito vai nos colocar lá na terra que Ele prometeu que ia nos dar. Então nós vamos aprender sobre isso hoje nesses versículos, tá certo? E o livro começa assim: no princípio. A palavra Gênesis significa origem. Esse nome foi dado para o livro de Gênesis porque eles pegaram essa primeira frase, no princípio. A palavra Gênesis significa origem, princípio. Então o que é que o livro de Gênesis vai nos ensinar? O princípio da história do universo. O universo começou assim como nós vamos estudar hoje. E assim começou a história de toda a humanidade. Nós aprenderemos que o Rei do Universo criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E aí o texto diz, no princípio, aí ele continua, criou Deus. Se você fizer uma leitura atenciosa na sua casa, o nome Deus aparece 37 vezes, do capítulo 1, versículo 1,
até o final do capítulo 2. Quando vocês me viram lendo, vocês devem ter visto que muitas palavras se repetiram. Deus se repetiu muito, bom se repetiu muito, a palavra espécie se repetiu muito. E os hebreus tinham esse recurso. Toda vez que a gente vê um texto bíblico do Antigo Testamento repetindo demais uma coisa, é porque aquela coisa é importante. E o nome Deus foi citado 37 vezes. Quando a gente escreve trabalho na faculdade, a gente é ensinado a não repetir demais palavras, porque senão a leitura fica chata. Mas a Bíblia é repetitiva, é porque ela quer dar ênfase. Viu aquele nome aparecendo demais? Pode ver que aquele nome é importante. Gênesis 1 e Gênesis 2 contam a história da criação. Mas qual é o nome que mais aparece? O nome de Deus. O nome de Deus aparece 37 vezes. De modo que o personagem principal da narrativa de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, não é o homem. O personagem principal é Deus. Então, tal que a Bíblia não se preocupou muito em falar de questões científicas, porque ela quer falar, na verdade, da soberania de Deus. Quem é esse Deus que criou todas as coisas? O que ele pode fazer com a sua palavra? Será que esse Deus é igual aos outros ou é um Deus totalmente diferente? Bem, e aí o texto continua. No princípio, criou Deus os céus e a terra, ou seja, Deus criou todas as coisas. Deus, de fato, é o Criador do universo. E um erro que tinha naquela época é porque os pagãos acreditavam que outros deuses tinham se juntado e criado o universo. E aí existiam várias histórias. Tem gente que disse que o universo foi criado com o cadáver de um deus. O deus morreu, um deus matou o outro. Aí a mãe daquele deus pegou o corpo dele e fez a terra. E aí o povo de Israel, quando estava saindo, eles ouviram essas histórias. Esse monte de deus que tinha criado. Um tinha criado o céu, o mar era um deus e morreu, e o céu era outro deus. E a Bíblia diz o seguinte: não, tudo isso começou de um só lugar. Não foi de várias vezes, foi de um único Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os outros deuses não são nada diante do nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias, tá? Jeremias capítulo 10. Acharam? Jeremias capítulo 10 diz assim: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias. Diz assim, Jeremias 10, verso 1: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais os caminhos dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Lembra que eu falei que o povo ficava preocupado com as questões da vida? O Deus tal está irado com a gente, e agora? Tem que matar um animal para o Deus não ficar zangado. Tinha gente que matava até o filho para ver se aplacava a ira de Deus. Tinha um Deus lá que era o responsável pela chuva, não caía a chuva, tinha gente que matava o filho para ver se aquele Deus mandava a chuva do céu. O mar estava violento demais, ia lá e matava o filho e jogava no mar, que é para ver se o mar se acalmava. E o povo ficava atemorizado com aquelas coisas, e a Bíblia diz: não fiquem atemorizados. Não fiquem com medo desses falsos deuses. Por quê? Versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos de artífice com machado. Então eles vão lá, cortam um pedaço de madeira. Versículo 4. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Ou seja, faz todo bonitinho, aprega ele fica com a mais linda do mundo. Mas olha o que o versículo 5 diz: os ídolos são como o quê? Como um espantalho em um pepinal, e não podem falar.
Os deuses que os homens inventam são como espantalhos no meio de uma plantação. Assusta passarinho, besta, que não sabe que aquilo não é o homem de verdade. Então, o que a Bíblia está dizendo é: não se preocupem, porque todas as coisas vieram de um Deus, que criou os céus e a terra, e é poderoso para sustentar a vida de vocês. O Deus que tirou vocês do Egito, está carregando vocês nesse deserto, é um Deus de verdade. Não é aquele Deus espantalho que os homens têm medo, não. Confiem no Senhor. Essa é a palavra de Gênesis. Volte, por favor, para Gênesis. Versículo 2. Versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então Deus, em primeiro lugar, a Bíblia diz que Ele criou uma coisa sem forma e vazia. Deus criou a terra, primeiro, com um monte de matéria junta, mas que não tinha beleza, que nada morava ali. Então Deus criou os céus e a terra, mas no começo que Ele criou, a terra estava sem forma e vazia. Não tinha beleza. No entanto, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Porque Deus criou aquela coisa que não tinha beleza, mas o Espírito de Deus já estava sobrevoando. O Espírito Santo já ia trabalhar. O Espírito Santo já ia fazer a obra da criação. Eu não vou ler versículo por versículo, que eu já li, mas eu quero explicar para vocês. E antes de qualquer coisa, do versículo 3 até o versículo 31, são descritos os 6 primeiros dias da criação. Porque o 7º dia eu quero falar só semana que vem. Eu queria que você prestasse atenção numa coisa interessante. A Bíblia diz, no versículo 2, que a terra estava sem forma, estava vazia. Sem forma por quê? Porque não tinha nada ajeitado ainda. E estava vazia porque ninguém habitava nela. E o que é interessante é que, nos primeiros dias, Deus resolve metade desse problema. Nos 3 primeiros dias, Deus vai dar forma para a terra que estava sem forma. E nos 3 últimos dias, Ele vai dar o quê? Vai colocar gente e animais para morar naquele lugar que estava vazio. Entenderam? Então, dia 1, 2 e 3, Deus dá forma para a terra. Dias 4, 5 e 6, Deus enche a terra que estava vazia. Outra coisa interessante também dos 6 dias da criação é o seguinte, que os 3 primeiros dias, eles fazem um paralelo com os 4 dias. Como assim, Tiago? Deus cria uma coisa no primeiro dia, e no 4º dia, Ele vai preencher aquela coisa. No 2º dia, Deus dá forma para uma coisa. No 5º dia, Ele preenche aquela coisa. No 3º dia, Ele dá forma para uma coisa. E no 6º dia, Ele preenche aquela coisa. Então é assim, dia 1 e dia 4. Dia 2 e dia 5. Dia 3 e dia 6. No dia 1, Deus criou a luz. No dia 4, Deus colocou o sol e a lua, que trariam também luz. No dia 2, Deus criou o mar e os céus. No dia 5, Deus criou os animais do mar e os animais dos céus. No dia 3, Deus criou a terra seca. E no dia 6, Ele criou os animais e os homens que morariam na terra seca. Tá? É uma coisa bastante interessante e mostra quão belo é a palavra de Deus. Tá? E eu quero falar dos 6 dias de 2 em 2. Então eu quero falar primeiro do dia 1 e do dia 4, que os dois têm relação, tá certo? No dia 1, que vai do versículo 3 até o versículo 5, nós não vamos ler, a palavra diz que Deus disse o seguinte: haja luz. Deus ordenou que aquele lugar que estava coberto por trevas viesse a ficar o quê? Repleto de luz. Porque a Bíblia, no versículo 2, diz que a terra estava em trevas. Mas sabe o que é interessante? Quando Deus criou a luz, o sol ainda não tinha sido criado. Acho que os irmãos já sabem que a lua ela não brilha por conta própria, né?
A lua, ela só brilha porque o sol bate nela e aí ela brilha. Né? Tem até uma piadinha que o pessoal fala, né? Que o sol não presta porque ilumina de dia. E a lua é boa porque ilumina de noite. Mas se apagar o sol, na mesma da hora vai apagar a lua. Porque a lua, ela só faz refletir o brilho do sol. Por que às vezes a gente olha para a lua e está só aquele pedacinho? É porque tem algum planeta, algum pedaço da Terra que está onde? Tampando o brilho do sol. Mas ainda no primeiro dia, nem o sol e nem a lua tinham sido criados. Foi assim no começo e vai ser assim no final. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22. Apocalipse, capítulo 22. Versículo 5. Acharam? Apocalipse 22, verso 5 diz assim. Isso aqui já como vai ser lá na terra, na nova terra e no novo céu, no paraíso. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos... Ou seja, nós não precisaremos do sol, porque Deus estará brilhando. E o que Gênesis nos diz no primeiro dia é que Deus não precisa do sol para que haja brilho na terra. Deus resolveu criar o sol no quarto dia, mas Deus não precisa do sol. Assim como Deus não precisa da comida para sustentar você de pé. Se Ele quiser te sustentar 40 dias, igual sustentou a Cristo Jesus, sem comida Ele sustenta. Porque a comida é só um meio que Deus usa para encher nossas barrigas. Mas se Deus quiser te sustentar sem comida, Ele sustenta. Se Deus quisesse acabar com o sol e Ele se iluminar ainda a terra, ainda haveria luz, porque quando Ele criou os céus e a terra, antes do sol ser criado, a luz já brilhava. Mas por que isso é importante? É porque, meus irmãos, naquela época, o sol e a lua eram considerados deuses. E por isso, no quinto dia, que é do versículo 14 até o versículo 19, Deus não chama o sol de sol e não chama a luz de lua. Se você ler aqui, você vai dizer o seguinte: Deus criou os luzeiros. Por que a Bíblia não chamou de sol? É como se a Bíblia estivesse desprezando o sol e a lua, dizendo o seguinte: olha, esse sol e a lua que vocês adoram e que vocês acham que é Deus, são apenas criação de Deus. Antes deles serem criados, o brilho já vinha. E os homens muitas vezes se ajoelhavam no chão, levantavam a mão para o céu e agradeciam o Deus Sol porque estava dando brilho para eles. Os homens se ajoelhavam no chão, levantavam a mão para o céu e obrigado, lua, pelo teu brilho. Mas a Bíblia diz que antes dele existir já havia brilho na terra. Porque o quem nós temos que adorar não é o sol e nem a lua, mas o Deus que criou o sol e a lua. E essa é a acusação que Deus faz lá em Romanos capítulo 1. Adoraram a criatura no lugar do seu Criador. Muitas vezes as pessoas endeusam aquilo que Deus fez, sendo que todas as coisas poderosas que nós temos nesse mundo não foram feitas para a gente se ajoelhar, mas servem para dizer o seguinte: Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. E é por isso que o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus. A lua está gritando: um Deus glorioso me criou, um Deus poderoso me fez. E mesmo que eu desaparecesse daqui, ainda o universo continuaria brilhando se Deus quisesse. Porque vai ser assim no último dia. E essa é a lição que nós aprendemos, meus irmãos, no primeiro e no quarto dia. Deus não precisa das suas criaturas. Ele usa elas, mas Ele não precisa delas. E a primeira mensagem é dizendo o seguinte: olha, o sol não é Deus nenhum. A lua também não é Deus nenhum. Deus de verdade é só o Senhor. E aí a gente pula agora para os 2 próximos dias. Eu falei do primeiro e do quarto. Agora vamos falar do segundo e do quinto, tá certo? Sobre o segundo dia, a Bíblia diz que Deus criou o firmamento. Quando a Bíblia fala em firmamento, ela está falando do céu, certo? Esse céu que a gente enxerga aqui azulzinho, tá? Então a Bíblia diz que Deus criou esse céu.
E a Bíblia diz que Deus colocou águas embaixo e águas em cima. Até esse momento o planeta todo era só água. E no céu também tinha água. Tiago, mas que água é essa? A água que está nas nuvens, meus irmãos. A água ela evapora, vai para as nuvens e quando vem o trovão, carrega a nuvem de eletricidade e a chuva desce. Então Deus falou que ia ficar água aqui e água lá. Foi essa obra que Deus fez no segundo dia. E aí, quando a gente vai para o quinto dia, Deus criou os animais que morariam na água e os animais que voariam sobre os céus. E mais uma vez a palavra de Deus traz uma lição para as nossas vidas. Que lição é essa? Na cultura daquela época, do povo de Deus, os homens acreditavam que tinham animais marinhos tão grandes, tão poderosos, que eles tinham força suficiente para confrontar os deuses. Tinham animais que tinham força até para matar um deus. Então os homens morriam de medo dos animais marinhos da água. E ficavam jogando comida, alimento, com medo daquele animal grande, que eu nem sei se existia mesmo, mataria eles. Ou seja, poxa, nós precisamos ter medo deles. Se aquele animal grande lá na água, até os deuses têm medo dele, imagine nós. E a Bíblia diz o seguinte: esses animais marinhos são só criação de Deus. Existem dois animais marinhos bem famosos na história, que é o Leviatã e o monstro Raabe. Como eu disse, eu não sei se eles existiram, mas a Bíblia cita eles para mostrar que eles não são nada. Jó, se não me engano, fala do Leviatã, e o Salmo também fala do Raabe. Todo mundo morria de medo do monstro Raabe do mar. O pessoal ia navegar, morria de medo daquele monstro. E olha o que a Bíblia fala desse monstro. Está lá no Salmo 89. Abra, por favor. Salmo 89. Isso, Salmo número 89. Vejamos o que a Bíblia diz do animal marinho que os homens morrem de medo. O animal capaz de afrontar os deuses. Salmo 89, versículo 5. Diz assim: celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Olha o versículo 6. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Ou seja, os anjos não se comparam a ti, Senhor. Versículo 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que os rodeiam. Deus não tem medo de ninguém, os homens é que têm medo da sua grandeza. Versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Os homens tinham medo do mar, mas o mar foi criado por Deus. Foi o que a gente leu do segundo dia. E Deus domina a fúria do mar. Lembra de Cristo Jesus? Que o mar estava revoltoso e ele estava cochilando no barco e os discípulos: Senhor, nós vamos perecer. E Jesus só acalmou o mar e os homens: quem é esse que até o mar e as águas o obedecem? Quem é esse homem tão poderoso? E a resposta é: aquele que criou o mar. Por isso que ele não tem medo do mar, porque ele criou o mar no segundo dia. E o texto continua. Vou ler o 9 todo, tá? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, ou seja, deixa elas mansinhas. Aí versículo 10. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. O Raabe que botava medo até nos deuses falsos, o que a Bíblia diz? Que Deus colocou esse monstro marinho debaixo dos seus pés. Porque por mais feroz que o animal seja, ele ainda não passa de uma criatura de Deus. E é por isso que a Bíblia não fala de peixes no quinto dia. Embora ele criou os peixes no quinto dia, ele fala dos grandes animais marinhos.
Aquele que os homens têm medo e que os deuses têm medo não são nada perante o Senhor. Vocês estão percebendo a mensagem que Deus está criando? Para aquele povo que estava morrendo de medo no deserto, com medo das preocupações que poderiam vir sobre a vida deles. A mensagem para aquele povo que estava lendo esse livro de Gênesis a primeira vez era o seguinte: confie em Deus. Confie em Deus, porque o Deus de vocês é o dono de todas as coisas. E agora vamos para o terceiro e para o sexto dia. O terceiro dia está do dia 9 do verso 9 até o verso 13. E a Bíblia diz que nesse dia, Deus fez separação, entre terra seca e a água. Então, parte da terra ficou coberta de água e parte da terra ficou coberta com terra seca. E aí Deus diz também, a palavra de Deus diz que as plantas frutíferas que serviriam de alimento foram enchendo a terra. Quem deu as plantas para o homem comer? Quem deu o sustento para os homens se alimentarem? Foi Deus. Os homens recebem todas as coisas da mão de Deus. Mas um erro que os homens praticavam naquela época. Eles adoravam os deuses da fertilidade. Eles adoravam os deuses que tinham abençoado a colheita deles. Mas eles se esquecem o seguinte, que a nossa colheita farta vem das mãos de quem? Das mãos de Deus. Não foi assim que a gente aprendeu no Pai Nosso? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. A fartura quem dá é o Senhor. Não são os deuses dos outros povos. Quem deu o alimento para os animais foi o Senhor. E é por isso que o Salmo diz que os animais aguardam o alimento da boca do Senhor, da mão do Senhor, porque é o Senhor que sustenta. E aí Deus, no terceiro dia, criou a terra seca, e aí Ele cria os animais e o homem que andariam sobre a terra seca. A gente acha isso do versículo 24 até o versículo 31. Eu não vou dar ênfase para o ser humano, porque domingo que vem, eu vou falar só sobre a criação do homem. E aí eu vou explorar o capítulo 2 e essa parte de Gênesis 1 que fala do homem, tá certo? Então hoje eu estou falando da criação de maneira geral. E eu queria que você entendesse o seguinte, que os homens no começo eram vegetarianos. Não se comia carne na época da criação e antes do pecado. Leia o versículo 29, por favor, de Gênesis 1. Gênesis 1, verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Ou seja, o homem ia comer o quê? Plantas, ia comer frutas e aquilo que ele fosse plantar no chão. Porque o homem foi criado para trabalhar. Esse negócio de que trabalhar depois do pecado é mentira. E eu vou mostrar isso semana que vem. Versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, todos, estão vendo que é todos? Em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. No paraíso não se comia carne. Eu não estou dizendo que você tem que ser vegetariano, porque lá em Gênesis capítulo 9, Deus deu a sanção para o homem comer carne. Se você quiser ver na sua casa, Gênesis capítulo 9, versículo 3. Lá está dizendo que o homem poderia comer carne. Mas por que não poderia se comer carne no paraíso? E a resposta é muito simples. Porque no paraíso não existia uma coisa chamada morte. Animal nenhum morreria no paraíso. Porque a morte não fazia parte daquele lugar. A primeira morte que aconteceu, o primeiro animal que morreu, foi Deus que matou. A gente vai ver isso lá em Gênesis capítulo 3. Deus matou um animal para vestir o homem que estava nu. O homem percebeu que estava sem roupa, estava envergonhado. Deus matou um animal para dar roupa para ele. E quando a gente chegar em Gênesis 3, nós vamos aprender que aquele animal que Deus matou era uma representação daquele que Deus mataria um dia com sua ira, o seu próprio filho, para vestir nós que estamos nus por causa do pecado. Mas nós vamos aprender isso no capítulo 3. Entretanto, até aqui, no paraíso,
só se comia plantas, né, e frutas. E aproveite para comer carne quando você está aqui, porque no céu você não vai comer carne, tá certo? Abra sua Bíblia em Isaías 65, faça churrasco à vontade, tá? Porque no céu não vai ter carne. Abra sua Bíblia em Isaías 65, versículo 25. Isso aqui está falando do paraíso, novo céu e nova terra. Isaías 65, versículo 25. Diz assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Ou seja, o lobo vai pastar, comer pastagem. Continuando. E o leão comerá o quê? Palha como o boi. Pois pó será a comida da serpente. Aí ele continuando. Né? Continuando. Mas tudo bem. Vejam, por que no paraíso não existia comerção de carne? Porque não haveria morte naquele lugar onde a vida reinava. Por que no paraíso ninguém vai comer carne? Porque nós comeremos lá, meus irmãos. Nós nos alimentaremos. Mas lá nós não vamos comer carne, porque ninguém vai morrer lá. Nem homem, nem animal. Porque a vida é a marca do paraíso que Deus criou em Gênesis 1. E a vida vai ser a marca do paraíso que nós teremos no novo céu e na nova terra. Deus criou um lugar bom, um lugar com vida. Certo? Então, esse é o capítulo de número 1. Eu queria fechar só com algumas poucas palavras. Tá certo? E eu queria que você notasse algumas coisas do próprio texto de Gênesis. Se você ler na sua casa, outra palavra que repete bastante é a palavra disse. 10 vezes a palavra disse vai aparecer no capítulo 1 de Gênesis. E a ideia da palavra disse significa o seguinte, que Deus falou e as coisas aconteceram. Só que quando a gente pega a nossa Bíblia e vai para João capítulo 1, versículo 1, a gente diz o quê? A gente vê o quê? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem era a personificação da palavra de Deus? Jesus Cristo. A palavra disse aparece 10 vezes, e o número 10 significa algo que está completo na Bíblia. Sempre que você vê o número 10 é porque está completo. E Deus, tudo pela sua palavra, Ele criou só falando. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo e por meio de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por meio dele e nada do que foi feito sem ele se fez. Deus disse, haja luz no paraíso, e a luz começou a brilhar. E aí o texto de João capítulo 1, versículo 14, diz que Jesus Cristo é a luz que brilhou no meio das trevas. As trevas da nossa vida. Quem foi que chegou na tua vida, toda coberta por trevas por causa do pecado e disse, haja luz? Deus disse, haja luz na sua vida. Abra os olhos, Maísa, abra os olhos, Valdivino. Haja luz, saia das trevas. Porque aqui em Gênesis 1 nós temos a criação. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu por nós, houve a nova criação. Deus nos criou de novo. E é por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Jesus Cristo criou uma vez o universo. O pecado destruiu a criação de Deus. Romanos capítulo 8 fala que a terra está desejando o dia da redenção, porque Deus vai fazer tudo perfeito de novo. O que o pecado estragou, Deus vai trazer tudo à tona de novo. E o número 7 significa perfeição. O céu e a terra foram criados em 7 dias. E 7 vezes no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou era bom. E diz 6 vezes que era bom e uma vez que era muito bom. Deus não criou nada pecaminoso. Deus não criou nada de errado. Tudo de ruim que existe hoje é consequência do nosso próprio pecado. Deus faz todas as coisas boas. E Ele fará tudo novo um dia, para a honra e glória do seu nome. E agora, só para fazer uma aplicação, assim como o povo de Israel tinha que confiar em Deus naquele deserto, é nosso dever confiar em Deus hoje.
A nossa fé não está baseada nesses deuses fracos do Egito. Era isso que era a mensagem de Gênesis. E a nossa fé não está baseada em um Deus fraco. Salmo 14 faz uma dura crítica ao homem. Pensavas que eu era teu igual. Ou seja, às vezes a gente pensa que Deus é igual a gente, fraco. E desconfia dele. Tem medo. Pensa que a segurança e a palavra dele não é suficiente para as nossas vidas. E que nós temos que saber o seguinte: Deus é o nosso sustento. E não há nenhuma circunstância dessa terra que esteja fora do seu poder. E é por isso que a gente pode confiar e descansar nele para sempre. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua verdade. Aprendemos, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder operando na criação. E aqui nós compreendemos, Senhor, que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo. Tudo depende de Ti, tudo foi criado pelo Senhor, tudo é sustentado pelo Senhor. Ainda que o sol não brilhe nas nossas vidas, nós cremos que o Senhor reluzirá em nosso meio, que os nossos caminhos não será nas trevas, porque o Senhor iluminará os nossos caminhos. Nós não precisamos daquilo, ó Pai, que o Senhor nos deu, se o Senhor estiver conosco. Se o alimento faltar nas nossas casas, nós confiamos que o Senhor sustentará as nossas vidas. Nós cremos no Teu poder, que está acima das circunstâncias, que está acima dos nossos inimigos. E por isso nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.